Pessoal que já entrou, a gente só aguarda uns minutinhos aí para começar, recém deu 11 horas, daqui a pouquinho a gente já começa. Ok, pessoal, vamos começando. Tem gente entrando ainda, mas já são 11h02. Bom dia a todos. Meu nome é Mariane Bergman, eu sou consultora do Empreender pela Facisc Sebrae, e a gente está aqui mais um webinar, né, mais uma live dessa programação que a Facisc tem disponibilizado aos seus associados nucleados durante esse período de quarentena. O tema de hoje é como a consciência emocional pode auxiliar na produtividade. Essa live ela é uma realização do CEME, do Conselho Estadual da Mulher Empresária. A gente está aqui com 3 convidadas, as 3 são diretoras do Conselho, são membros da diretoria do Conselho, e são nucleadas de núcleos de mulheres empresárias nas associações dos seus municípios. As nossas convidadas são a Vanilda de Oliveira, de Araranguá, a Juliana de São Miguel do Oeste e a Yara Raimar, de Florianópolis. Vou pedir para que elas abram as falas, dando aí uma noção para a gente bem inicial, se apresentando, podem falar um pouquinho da sua atuação, do seu currículo, e fazerem uma abertura no tema que a gente tem proposto para hoje. Os demais participantes, eu peço por gentileza que deixem os seus microfones no mudo, e que se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam ali no chat. Depois que elas fizerem as colocações, a gente discutir um pouquinho o assunto, a gente abre até para debate, para quem quiser fazer falas também. Vanilza, você pode começar? Posso sim, bom dia a todos, gratidão Mari pelo convite, por essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa vivência, nosso conhecimento, né? Então, eu me chamo Vanilda Oliveira, eu sou do extremo sul de Santa Catarina, da cidade de Araranguá, também atuo na nossa associação comercial aqui como diretora para assuntos da educação, tá? Já desde 2013 eu venho fazendo parte do associativismo, e profissionalmente, além da empresas, né, da família na área de tecnologia, eu particularmente, Vanilza, atuo por volta de uns 20 anos com carreira e negócios. Então, o meu público-alvo é empresários e empreendedores que atuam no Brasil e Estados Unidos, essencialmente na região de Massachusetts, Flórida e Nova York. Lá eu atendo também a comunidade brasileira. Tenho algumas metodologias próprias, né? E aí, o meu conhecimento enquanto, né, administradora, especialista em consultoria organizacional, e mais do que isso, a vivência no mundo empresarial, porque eu nasci nesse meio, né? Eu sou filha de empreendedores, então a gente consegue, né, estudando sempre, poder atuar nesse segmento. Com relação ao nosso tema, né, hoje, essa questão da produtividade, né, e esse equilíbrio das emoções,
eu inicio, assim, trazendo 3 pontos que eu considero fundamental, né, nesse momento de... Primeiro, eu vou falar a questão da confusão, né, desse conflito. Eu ouvi, acho que foi o Lair Ribeiro falar a respeito, quando a gente está no momento da confusão, é que algo novo está para acontecer. Então, não é para se apavorar, né? Então, assim, como primeira medida, né, e também outros especialistas falam, essa questão do autorreconhecimento, de a gente poder se conhecer, reconhecer as nossas forças, as nossas limitações, né? O segundo ponto é a gestão do nosso tempo, principalmente agora, mais do que nunca, a gente tem que priorizar aquilo que realmente importa e tornar aquele tempo produtivo, né? Então, uma vez que eu me conheço, né, reconheço as minhas emoções, faço a gestão do meu tempo, eu estou preparado, né, tenho mais consciência para fazer uma leitura do meu cenário atual, né? Então, com essa consciência e essa leitura, né, a gente deve fazer em equipe, né? Não deve fazer sozinho. Sozinho a gente faz essa questão do autorreconhecimento, nossa gestão de tempo. Agora, olhar para o cenário, quanto mais pessoas do nosso time nós tivermos envolvidas, ou até um auxílio externo, né, para poder fazer essa análise, é muito bem-vindo. Então, seriam, né, esses 3 pontos que eu inicio essa questão da reflexão para a gente poder trazer a produtividade, né, e essa gestão das emoções, esse equilíbrio, para poder ter decisões mais assertivas. Ok, Vanilza, obrigada. Yara, por gentileza, se apresente aí, faça uma fala inicial para a gente. Bom dia, pessoal. Obrigada, Semi, pela oportunidade, principalmente por fazer esse movimento, acho que é bem importante, né? A gente está falando sobre emoções, e emoções têm tudo a ver com produtividade. Eu me chamo Yara Raimar, né, e trabalho na área de desenvolvimento humano, através de treinamento, palestras e workshops, e também trabalho de forma remota, né, não só aqui na Grande Florianópolis, mas também fora do estado, e já estou atendendo alguns países também, hoje estou atendendo especificamente Portugal. E então é bem interessante esse tema, porque eu acho que esse é o momento. Quem estava pensando, lendo muito, acho que a gente saiu da era do conhecimento, a gente está na era agora da ação, né, de colocar em prática tudo que tem muito conhecimento aí que foi dado nos últimos anos através das redes sociais, principalmente, e vários eventos, até pela própria associação, que sempre fez eventos de custo zero, palestras, treinamentos, e agora é hora de colocar em prática, né? Mas de que forma, né? Uma das coisas que eu vou estar falando aqui é que a gente às vezes não reconhece que o cérebro ele é como se fosse um GPS, ele precisa de ser muito específico. E muitas vezes a gente perde produtividade por não ser específico. Então, vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações para a gente ser específico, né? Ligar o nosso GPS para chegar até onde a gente quer chegar no momento da produtividade. Outro ponto bem interessante que eu vou falar um pouquinho das emoções, que cada emoção que a gente sente, ela ativa um recurso. E às vezes a emoção é negativa, ela ativa um recurso, né, negativo. E a gente também tem como fazer essa troca. Como a gente pode fazer para ativar, né, adicionar um recurso para ele ativar uma emoção também positiva, que isso gera produtividade. Eu vou ajudar a fazer essa relação e vou trabalhar também algumas dicas práticas de como a gente deve fazer para se sentir e saber, né, se realmente, será que eu estou produtivo ou não estou produtivo? Então, vou dar algumas orientações aqui também para no seu dia e durante os próximos dias você poder fazer esse acompanhamento, essa análise na prática. É isso. Ok, muito obrigada, Yara. Juliana? Bom dia a todos, obrigada ao Semi pelo convite e obrigada a todos que estão aqui participando conosco e falar de emoções nesse momento, porque é um momento que nos faz olhar para a necessidade de buscar o autoconhecimento. Então, é um momento de coisas novas e que nos remete a olhar para dentro, nos remete a entrar em contato com as nossas fragilidades, aquilo que antes a gente não percebia que não tinha dificuldade, mas que agora as situações elas vêm colocando para nós. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre emoções, como que a consciência dessas emoções
ela pode nos deixar mais produtivos e, a partir dessa consciência, fazer escolhas. Porque se eu não tenho essa consciência expandida, eu não consigo fazer uma escolha assertiva para ser mais produtivo. Então, a gente entender que a emoção não é uma coisa ruim, né? E que eu não devo controlar as minhas emoções, eu devo conhecer as emoções para que eu possa aí gerir elas, né? Porque quando eu controlo, isso se torna negativo, eu não aceito essa emoção, eu não quero ser assim, eu não quero ser desse jeito. E quando eu consigo olhar para ela, eu posso gerenciar, e daí eu faço uma escolha a partir disso. Então, quando a gente reconhece isso, a gente ganha mais poder. Nós estamos no comando delas e não elas no comando. Então, nós vamos falar aqui de algumas emoções básicas e como compreender a diferença de usá-las a nosso favor e quando elas se tornam algo negativo. E entender que a emoção é um recurso da nossa personalidade, é uma força. Ela nos ajuda a resolver os problemas que a gente tem. Ela nos ajuda a encontrar soluções. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E eu sou Juliana Ristoff, eu sou de São Miguel do Oeste, mas eu atuo em toda a região oeste catarinense. Eu sou diretora, hoje estou como diretora de eventos e capacitação no SEMI, e como profissão eu tenho uma franquia do Instituto Enneagrama, então o que mais a gente trabalha é em relação à gestão emocional, ao autoconhecimento. Então, há mais de 10 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas, e a gente vê que o desafio, né, quando a gente se depara com situações novas, o desafio está onde, né? Em olhar para nós mesmos, em encontrar dentro de nós mesmos o recurso. Então, passo a palavra para Mariane. Obrigada. Eu tenho uma primeira pergunta e um primeiro ponto de debate. Dentre todas essas lives que estão acontecendo em todos os universos possíveis, né, tem o dia todo no YouTube, no Instagram, no Facebook, conteúdo sendo disponibilizado. Essa semana eu assisti um colega meu que é nômade digital. Ele já antes da quarentena, né, na verdade há anos, ele já trabalha remotamente viajando pelo mundo. E aí ele estava conversando com um colega que tem uma empresa, que era uma empresa analógica, era uma empresa com todos os funcionários trabalhando das 8 dentro do escritório. Meninas, só vou pedir para vocês desativarem o microfone de vocês. Alguém está com eco. E aí ele está nesse formato de home office agora. E eles estavam discutindo essa questão da produtividade. E aí se discutia o seguinte: o home office, para as empresas que adotavam ele antes dessa situação de quarentena, tinha a justificativa de baratear custos da empresa, né, em estrutura física, junto com a justificativa de dar flexibilidade para o colaborador e de melhorar a qualidade de vida desse colaborador, deixá-lo mais feliz, e dizem, né, estudos comprovam que, consequentemente, a felicidade reflete na produtividade. E a discussão deles era a seguinte: esse profissional que está com a empresa, né, que era analógico, que está no digital agora, está no remoto, ele tem tido dificuldade de conseguir apoiar, incentivar os colaboradores, porque esses colaboradores são emocionalmente abalados. Eles entraram em home office por razões adversas. A gente sabe que está todo mundo com incerteza, com insegurança, com medo. E eles ficaram nessa discussão e não conseguiram chegar numa resposta, né? Como que ele poderia motivar os colaboradores dele e fazerem olhar o lado bom de estarem trabalhando em home office, enfim, os pontos positivos disso, diante desse cenário de pandemia e de insegurança de saúde. Fiquem à vontade. Ô Mari, seria no sentido de como levar essa tranquilidade, né? Assistindo, foi hoje de manhã, foi ontem à noite, que eu estou assistindo a live, o Caíto Maia, fundador da Chili Beans, e aí que ele falou, primeira coisa que ele fez, né,
foi chamar essas pessoas, né, enquanto líder, e entender a preocupação deles, né, e ele disse não se colocar refém do mercado, né, e sim ter atitudes próprias, né, chamar eles para falar, para sentir a realidade deles, né, e na situação deles, eles já estabeleceram 3 prazos por conta deles. Então, ele disse que nesse momento que ele imediatamente chamou eles para conversa e para sentir, né, os desafios deles, eles naturalmente já se acalmaram, né, e aí juntos eles foram discutir, né, essas situações. Teve uma outra, até nucleada nossa, né, ela representa uma grande rede nacional também. Ela disse que nessa retomada para o home office, eles tiveram um suporte muito bacana, né, da empresa, que num primeiro momento, né, eles trabalham com vendas, a expectativa deles é como que a gente vai produzir, né, como que a gente vai produzir em casa, como que vai ser esse cenário. Então, qual foi a atitude dessa companhia? Primeiro de tudo, eles se preocuparam, né, em saber como eles estavam, a respeito das emoções deles. O que eles estão sentindo, como que está a família, como que estão os filhos, relação de escola, enfim. Ficou todo mundo, assim, até surpreso. Pô, nós não vamos falar de negócio agora, né? Então, a atitude dessa empresa foi, primeiro, de sentir a emoção, né, dessa equipe. A partir dali, eles começaram a oferecer ferramentas, né, de como trabalhar, né? E aí, juntos, eles foram desenvolvendo, né, todo esse trabalho. Então, assim, não existe uma técnica, uma solução imediata, uma receita. Eu acredito, assim, o que eu tenho escutado, que a melhor maneira é isso, é chegar junto, né, não ir direto ao ponto do negócio, né, a causa, enfim, e sim olhar primeiro para o ser, né? Existe uma pessoa ali, né, existe um ser humano, e ele está se deparando numa realidade que ele não imaginava, talvez nem o líder imaginava, mas enfim, mas o líder ele tem que ter, por isso que ele vê essa questão da capacitação é tão importante, né, para ele poder, né, ter atitudes proativas, né, diante dos desafios. Então, eu vejo que, né, a primeira coisa é dar esse suporte emocional para essas pessoas que mudaram de cenário, né, que saíram das empresas e foram para o home office, e elas realmente não sabem como trabalhar. Então, darem atenção primeiro às emoções e às necessidades delas, e depois trazê-las juntas para poder traçar as novas estratégias. Yara, Ju, quiserem contribuir? A Yara está falando, mas está no mudo. Aquilo que nós falávamos anteriormente, é a hora de colocar em prática tudo aquilo que se sabe. Então, a gente sabe que na liderança, o acompanhamento da equipe, estar perto, estar dando feedback, estar organizando a rotina deles, estar treinando a equipe. Então, é um momento agora para o líder que talvez nunca encontrava tempo de estar perto das pessoas, de conversar com as pessoas, de organizar aquilo que elas precisam dar prioridade, de direcionar um comportamento adequado em um determinado momento. Então, é hora dele fazer isso. É hora mais do que nunca de conseguir, através desse vínculo, dessa conexão com as pessoas, que isso parte, sim, do emocional, né? Porque as pessoas, elas se engajam a partir de uma conexão emocional. Então, mais do que nunca, é hora de fazer isso, é hora de estar perto dessas pessoas, né? Então, exercer a liderança inspiradora, a liderança que consegue engajar pessoas. Ativei. Então, acho que agregando aí, acho que é bem isso que as duas falaram, eu também sigo esse mesmo raciocínio das colegas, só que, assim, algumas pontuações, no caso ali que a Mariane trouxe, eles já trabalhavam home office, né, e talvez está levantando individualmente, e esse é o grande desafio, ou em pequenos grupos, como é que eles estão trabalhando em casa. Por exemplo, eu percebi que algumas mulheres, elas estão sobrecarregadas,
porque acaba que, como está em casa, quem trabalha em casa, possivelmente está com um filho, está com um marido, e está com uma sobrecarga de tarefas, então isso acaba gerando um pouco de estresse. E outras coisas que são envolvidas, assim, enfim, o cenário, né, o cenário, ele está tenso, está instável, então é importante esse líder, esse empresário, empreendedor, enfim, colocar claro como é que está a empresa, quais são os possíveis, pelo menos os primeiros passos, porque às vezes o colaborador inseguro, ele acaba tendo desmotivação, e quando ele fica claro quais serão os próximos passos, isso também acaba gerando mais tranquilidade, serenidade, que melhora na produtividade. Então, talvez orientar mesmo quais seriam para aquela empresa, né, no caso, aí é bem individual, como a Vanessa falou, identificar qual seria, no caso deles que já trabalham home office, quais seriam algumas readequações, né, porque o mundo é novo, agora tudo é novo. Mesmo quem já trabalhava o home office vai ter que se reinventar, e quem não trabalhava vai ter que se adequar. Então, isso é bom porque o cérebro faz ótimas várias sinapses, né, porque vem coisas novas. Então, de que forma poderia trabalhar uma rotina saudável para aquela empresa? Intervalos, que horários vão ser as reuniões, que horários vão ter as cobranças, digamos, de algumas metas, enfim. Eu acho que ter clareza, avaliar cada um seu cenário, criar uma rotina aí dentro de casa, né, porque está todo mundo em casa, eu estou aqui fazendo reunião, a minha filha está estudando aqui do lado, né, possivelmente deve estar escutando um pouco, enfim, a gente está próxima. Então, assim, esses desafios, então a gente reorganiza a nossa rotina para poder ter produtividade, e sempre alinhando, e depois eu vou falar um pouquinho sobre essas emoções, né, não tem como não falar disso agora, se quem ignorou, agora, quem já vinha trabalhando isso, ótimo, mas quem ignorava, que cada ação que a gente tem uma emoção alinhada, e essas emoções, ela traz recursos, que pode estar trazendo produtividade ou não. Aí é questão de cada um poder avaliar o seu cenário, né, individual. Não sei se te ajudou, Mariane. E só para contribuir, uma medida muito simples, mas que as pessoas relutam em fazer, e eu já tive vários cases, assim, de gerar uma transformação com essa simples atitude, de escrever, sabe? Criar uma agenda, uma rotina, não precisa nem ser especificamente uma agenda, mas todo dia de noite, ou a hora que sai da empresa, enfim, agora, né, em casa, escreve quais são as atividades do dia seguinte. Né? Então, hoje, como, né, quando a Mari me convidou ontem para estar participando, eu reorganizei a minha rotina, que eu estou sem empregada em casa agora, então, e a gente não tem como comer fora. Eu acordei mais cedo hoje, às 5:30 da manhã, fiz toda, né, a minha rotina para poder estar livre nesse momento agora. Já está o almoço preparado, enfim, a gente se organiza, mas eu anotei ontem tudo cronometrado, os horários e tal. Nem sempre a gente consegue seguir à risca, né? Mas uma vez que a gente escreve, a gente já dá comando ao nosso cérebro, sabe? É como se já são gatilhos. Então, isso aí também ajuda nas nossas emoções, porque já existe uma organização. Agora, se você acorda de manhã, né? Se não tem uma rotina estabelecida e nesse ritmo deixa a vida me levar, aí é muito complexo. E aí, ainda nesse caso, né, das lideranças, o que eu percebo, assim, que é uma cultura ainda, né, do brasileiro, de uma forma geral, nem vou falar de região, é essa questão de buscar se capacitar, essa autocapacitação, né? Se busca muito a capacitação técnica, né? Mas o autoconhecimento, principalmente, né, gestores e alguns empreendedores, ainda relutam quanto a isso, né? Eu vejo que é muito mais fácil nós vendermos o nosso trabalho para as equipes do que para os gestores. É sempre a equipe que precisa, né? Só que nessa hora, a ação tem que partir da gestão, da liderança, né? Então, precisa desse preparo, e a gente percebe, né, eu falo pela experiência, por pessoas que eu venho atendendo, que realmente há um despreparo. Então, como que ele vai levar uma boa nova? Como que ele vai levar uma orientação? Como que ele vai levar um exemplo? Sobre esse exemplo simples que eu falei, de escrever a rotina. Tem gestores que não fazem isso.
Então, falar daquilo que não se faz também é complexo, né? Não se tem evidência de resultado. Então, assim, vai muito da nossa experiência e do nosso preparo. Aquele que está preparado, eu já conversei com muita gente que, diante de toda essa situação, está tranquila, né? Porque já vem se preparando ao longo do tempo. Teve uma gestora de Sivanils, às vezes me acha até insensível, sabe? Que eu estou vendo como um cenário bacana, sabe? Eu estou muito otimista. Será que eu estou errada? Eu falei, não, eu conheço a tua trajetória. Tu vem te preparando ao longo dos anos, há muito tempo. Então, é natural que tenha essa reação um pouco mais tranquila. Ela disse, eu não tenho dinheiro guardado em caixa, mas eu estou otimista, eu sei que vai dar certo, né? Mas, então, vai muito dessa questão, aquilo que a Juliana falou, da busca do autoconhecimento, de ter essa autopercepção, né? E aí, a partir daí, é mais fácil, realmente, de liderar e entregar melhores soluções. Vamos à próxima, Maia. Não, só para comentar, né, sobre esse assunto, desde o início, desde quando vocês começaram a falar, e aí fazendo uma análise com base no que eu tenho presenciado todos os dias, acompanhando os núcleos empresariais, o conselho, a gente vê as empresas muito falando de ferramentas para o home office, produtividade, entrega, inovação, como atender o cliente e tudo mais, e pouco se vê as empresas falando ou pensando de maneira geral, né, de maneira, não precisa nem ser individual, mas aí, no emocional e no equilíbrio desses colaboradores diante desse cenário. A gente está com um exemplo muito legal na Facis, que a nossa psicóloga está entrando em contato com cada um dos colaboradores para verificar como que a gente está, para sentir, né, para saber da situação de cada um. E isso já dá um além, uma sensação de acolhida no meio de, como diz a Vanilza, tem gente que está super bem, eu também tenho colegas que estão super bem. Eu tenho dia que estou ótima, tem dia que não sei. Vamos lá, Ju. Essa consciência das emoções. Então, como nós falávamos, usar as emoções ao nosso favor, o como a gente pode se tornar produtivo diante disso. Então, vou falar aqui de 3 emoções básicas, assim, e que possivelmente a gente entra em contato com elas e quase não percebe. E essas emoções, se a gente tomar essa consciência e usar elas na dose certa, nós vamos ter muito ganho com isso. Por exemplo, vamos usar a analogia aqui do vinho, né? O vinho, se a gente sabe que se nós tomar uma tacinha por dia, por noite, ele vai fazer bem para o coração. Então, é saudável. E agora, se a pessoa pensa assim, não, mas então se é saudável, eu vou logo tomar um garrafão por dia. É claro que a dose adequada é que nos ajuda. Então, a emoção é a mesma coisa. A emoção do medo, por exemplo. O medo, a gente pode usar ele a nosso favor. Quando a gente usa ele de forma exagerada, o que vai acontecer nesse momento? Eu vou quebrar, você começa a criar um monte de paranoias na cabeça. E se eu não conseguir ter dinheiro para pagar minhas contas, se eu tiver que demitir as pessoas, e se eu não conseguir dar o giro, se os meus clientes não voltarem a consumir, se eles não tiverem dinheiro. Então, o medo vai fazendo com que você se trave. Aí você fica refém de toda a situação, você fica parado e não consegue agir. Só que se você usar o medo a teu favor, na dose certa, aquela dosezinha diária que é saudável, o que vai acontecer com o teu medo? Ele vai fazer você parar, pensar, analisar, olhar para o futuro, olhar para as possibilidades daquilo que pode acontecer, mas aquilo que não é real, aquilo que é só a tua cabeça que está criando, e aí sim, mas diante disso, isso sim é um fato, então eu vou ter que me precaver diante disso, porque o medo em boa dose, ele faz com que a gente seja precavido das coisas. Então, em resumo, usar o medo para que você possa se preparar, para que você possa estar precavido diante das coisas que vêm, mas não deixar ele te travar. Uma segunda emoção, muito básica também, é a raiva. Então, por vezes, essa situação toda nos deixa com raiva, porque nós nos sentimos limitados, a gente não consegue fazer as coisas que nós estamos acostumados a fazer, a gente não consegue ter mobilidade,
você se depara com uma situação que você tem que se adaptar e você não queria que fosse assim, aí isso te deixa com raiva, ou toda a tua rotina que mudou, então você vai sentindo muito forte essa emoção. Então, a raiva, numa dose exagerada, vai fazer o quê? Te deixar uma pessoa inflexível, julgando a situação, julgando as decisões que são tomadas, não aceitando as decisões, e muito rígido. Então, quando a gente se depara com essa rigidez, nós não conseguimos ver soluções. Então, a raiva é uma dose adequada, o que ela pode nos trazer? A raiva é uma emoção que ativa o nosso centro ativo, ou seja, nos leva para a ação, nos leva para frente. Quando eu tenho consciência dessa energia que está em mim, e eu escolho o que vou fazer com essa raiva que eu estou sentindo, então eu vou fazer alguma coisa com isso. Eu vou fazer acontecer, eu vou vencer, eu vou dar um jeito, eu não vou ficar refém dessa situação. Então, em resumo, a raiva em boa dose, você pode usá-la para quê? Para inovar. Eu vou usar essa raiva para entrar em ação, para ir para frente, para me impulsionar. E uma terceira e última emoção que eu vou trazer aqui para vocês, também muito básica, é o orgulho. Então, o orgulho é um excesso, né? Um excesso de autoconfiança, é uma emoção que quando a gente tem ela de uma forma exagerada, não nos deixa olhar para as nossas dificuldades, para as nossas fragilidades. Então, ela nos deixa cegos diante da situação do que está acontecendo. Ou seja, com uma dose exagerada de orgulho, eu vou dizer, não, isso não vai me afetar, não, isso aqui logo vai passar, não, semana que vem já volta tudo ao normal, e não entrar na situação como ela é e compreender o que ela está querendo ensinar. Ou seja, não olhar para si e ver, poxa, como que está o meu desafio agora, né? Porque você usar o orgulho em boa dose, o que vai acontecer? Você vai trazer confiança. Então, assim, eu adquiro confiança, eu adquiro um poder maior, eu olho para as minhas possibilidades, eu olho para aquilo que pode acontecer, aquilo que pode ser melhor. Só que quando eu tenho isso exagerado, eu perco essa oportunidade de olhar para dentro. Então, o orgulho, quando bem regulado, quando bem consciente, ele vai fazer com que você encontre a tua confiança, né? Porque, poxa, isso aqui está acontecendo por um motivo nobre, isso vai me ensinar alguma coisa, eu vou sair melhor disso, eu vou conseguir dar conta. O orgulho em boa dose nos traz a sensação de dar conta. Eu vou dar conta dos meus compromissos, eu vou dar conta de liderar minha equipe, eu vou dar conta de ter essa retomada, a confiança de que vai dar certo. Então, usar essas emoções, né? 3 emoções bem básicas: medo, para você se preparar, a raiva para você inovar, e o orgulho, para você se sentir confiante. Passo agora a palavra para quem quiser complementar. Muito bom. A Oi. Cristina Ziles comentou aqui que ela usa muito a emoção e a energia da raiva para ganhar impulso e fazer diferente, fazer o que tem que ser feito. Então, isso é muito positivo, Cristina. Isso, eu complementando ali as colegas, ali até o que a Juliana colocou, aí eu estava até lembrando desses dias, eu estava com muita raiva, porque eu tinha muita louça para lavar. E a raiva, a emoção da raiva, ela te traz essa força da ação. Normalmente você não vê uma pessoa com raiva sentada no sofá com uma característica, assim, uma face serena. Normalmente a raiva te dá essa coisa de agir. E com a raiva você foi lá e acabei com a louça e a cozinha ficou maravilhosa de limpa. Eu excluí aquilo que eu precisava fazer. E às vezes o líder ou um gestor ou dentro da sua empresa, você pode começar a identificar essa emoção da raiva quando você começa a ver que vem essa energia. Ou às vezes até ela já aconteceu, que é você dar um grito, é você às vezes ser grosso com alguém, você ofender alguém, e nesse momento você tem que identificar. Esse é o momento que, quando acontece algumas coisas, por que eu fiz isso? Então, trazer essa introspecção, por que eu gritei? Por que eu bati na mesa naquele momento? Por que eu berrei com todo mundo? Enfim,
Porque não existe controle emocional, existe você identificar essas emoções, lidar com ela e poder, sim, estar se adaptando melhor em algumas situações. Tem uma outra emoção aqui, até que eu acho que a Juliane e a Vanilza também comentou, que é da ansiedade. Então, a ansiedade tem muito a ver. Ontem eu estava um pouquinho e foi legal. É que você começa a identificar que quando você está ansioso, às vezes você não, normalmente o ansioso ele acaba sendo impulsivo. O batimento cardíaco. Então, na hora que você percebe que o seu batimento cardíaco lhe deu uma aceleradinha, opa, você escuta, eu estou ansioso. Então, o que você pode fazer? Você pode respirar. Aqui eu trouxe até uma dica que eu estou já fazendo há algum tempo, porque existe, para contrapor o sentimento esse da ansiedade, seria bacana a gente fazer todos os dias, porque na hora, se você fizer isso, minutos em seguidas, depois que você fizer essa ação, você diminui esse sentimento da ansiedade, que normalmente ela está um pouco casada com a angústia. É que você fazer o potinho da gratidão. Então, eu tenho aqui o potinho da gratidão, então tem uns post-its, a gente vai colocando ali todo dia, escreve no mínimo 1 a mais de 3 coisas que você foi grato no dia. Isso automaticamente vai diminuir a sua angústia, a sua ansiedade, que isso atrapalha muito a sua produtividade. Essas emoções, elas colocam lá embaixo, você acaba vibrando em 70% da tua produtividade. Então, essa é uma dica boa, bonita, prática e bem simples de fazer. Pega um potinho aí de doce e faz o potinho da gratidão. Ai, que legal! Então, dar vazão às emoções, né? Bacana. Isso. Quando a gente falou ali na raiva, né, e eu já logo associei também aquelas pessoas que são movidas por desafios, né? É importante a pessoa se reconhecer nesse aspecto. E ficou muito evidente isso numa fase da vida do meu filho, e aí a terapeuta falou, disse, Vanilza, o Maurício, ele é movido por desafio, ele é da natureza dele, ele tem essa necessidade, né, de ser desafiado também. Então, é dessa forma que ele funciona, né? E aí, depois, né, ele era adolescente na época, foi se tornando adulto, e aí, quando ele estava meio desanimado, ele disse, Maurício, o que te falta? Né? Então, essa questão dessa autopercepção, e aí, às vezes, a gente brinca, ele quer alguma coisa, eu digo, eu duvido que tu vai conseguir, provoco mesmo, sabe? Aí ele vai lá e faz. Que usa esse sentimento, esse desconforto que acontece, mas ele usa a favor dele. Então, o que a Ju falou, de usar essas emoções a nosso favor, aprender, treinar, usar. Aí, quando a Yara também traz essa questão do exercício, né? A meditação, eu relutei muito, e ainda hoje eu não consigo meditar sozinha. Mas por conta, até, lógico, da necessidade, no ano passado eu viajei muito, fiquei muito fora de casa, então, uma forma de controlar essas emoções, embora eu ainda não consiga meditar sozinha, eu ia para o YouTube, e vou ainda hoje, buscar as meditações guiadas, os aplicativos, né? Então, hoje se tornou um hábito. E realmente, assim, eu tenho essa característica de ser impulsiva, né? Ter um nível de ansiedade elevado também, mas depois que eu comecei a trazer essa prática para o meu dia a dia, que é exemplo de tantos especialistas e pessoas mesmo, né, que conseguiram alcançar um nível de equilíbrio com o exercício da meditação. E eu achava que eu teria que fazer um curso, eu teria que aprender a meditar. Então, tudo uma questão de nós termos iniciativa de começar a fazer. E um outro ponto que eu vejo, assim, que faz muito bem, alivia a ansiedade, transforma a vida. É um exercício, assim, que é um dos maiores aprendizados que, desde que eu comecei a estudar essa questão do desenvolvimento humano, o surgimento do coaching, quando a gente começou, é exercitar o não julgamento. Olhar mais para mim do que para o outro. Porque para servir ao outro, isso aí serve muito para a liderança. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso reconhecer as minhas emoções, usar a meu favor, porque eu sou exemplo, eu sou espelho. Então, enquanto eu ficar me justificando, ou trazendo, se sentindo, usar a culpa, enfim, não vai dar certo. Então, quando a gente começa a exercitar o não julgamento, olhar mais para si, e quando vem a ver a atitude do outro como
é o recurso que ele tem naquele momento. A programação neurolinguística traz, né, esse conceito de que para cada ação existe uma intenção positiva, por pior que ela possa ser. Então, né, a atitude daquela pessoa naquele dado momento não nos cabe julgar, né, e sim analisar o contexto. E a gente percebe que no dia a dia dificilmente acontece. Realmente tem que ter muito essa percepção. Então, quando a gente começa a exercitar o não julgamento, naturalmente a gente vai tendo mais equilíbrio, e isso reflete no meio. Aqui dentro de casa mesmo, eu percebo, às vezes eu tenho feedback dos meus filhos, né? Então, de a gente poder, né, mas é um exercício contínuo, não é algo que a gente consegue, né, às vezes eles me puxam a orelha, mãe, tu fala tanto do não julgamento, por que tu tá comentando isso agora? Opa! Então, a gente precisa de ter essa autopercepção, né, e olhar, né, para a pessoa enquanto ser humano mesmo, né, e poder levar esse suporte. Então, acho que é um grande desafio da liderança em si, né, realmente ter essa percepção do ser, que é bem desafiador, é um estudo, é uma busca de conhecimento e de exercício constante. E complementando... Só para complementar ali, desculpa, Ju? Pode falar. Não, uma coisa para complementar, eu acho que agora vai ser um momento assim que as pessoas, que vem ali, até quando a Mariane trouxe a primeira fala dela, dizendo que viu uma live e o pessoal que trabalhava já home office, já tinha toda a estrutura e não tinha produtividade. Agora as empresas estão tomando conta disso, e não só as empresas, mas as famílias também, porque se tem tudo, mas está faltando algumas coisas, e o que estava faltando, né? Então, está faltando feedback nas empresas, estava faltando diálogo em casa, estava faltando, né, almoços pausados, estava faltando almoços em famílias, então estava faltando ter um propósito. Então, agora é o momento de nós, aí o trio aí, estarmos preparados, porque vai aparecer muita demanda, porque as empresas que têm toda a estrutura, ou a casa que tinha tudo, hoje eu estou aqui em casa de chinelo e de shorts. O meu carro está na garagem, eu não preciso de muita roupa, eu não preciso de muita coisa, e esse é o meu cenário. Então, o que eu tenho que buscar? O que falta? O que falta está dentro da gente, é só a gente reativar isso, né? Buscar o que está faltando. Então, esse vai chegar um momento que as empresas, e já chegou, algumas, até eu já tive alguns feedbacks de algumas pessoas que falaram, nossa, a gente está precisando fazer mais reuniões. E com essas reuniões online, a gente está começando a ficar muito produtivo. Quantas reuniões a gente fez de horas, a tarde toda dentro da empresa, e não tinha tanta assertividade como agora, né? Então, acho que vai começar, vai vir uma onda de trazer, eu tenho todos os recursos técnicos, eu tenho toda a capacitação técnica, mas o que está faltando? O que está faltando é isso, é um pouquinho de autoconhecimento. E é um treino, como a Vanilza falou, é treino mental. Na segunda-feira, eu tive uma primeira sessão de mentoring, e aí foi engraçado, vem bem de encontro à nossa fala aqui, a prioridade do processo que ela colocou, Vanilza, eu preciso aprender a receber críticas, sabe? E aí eu pedi para que ela detalhasse em situações o que acontecia, né? E, lógico, foi muito claro que essa dificuldade que ela tem, né, nós somos o resultado da nossa infância, da nossa história, não tem como fazer essa dissociação do passado, é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Mas foi bacana de ela trazer essa necessidade, né, eu tenho, e às vezes tem momentos que tu reconhece que realmente, sim, eu reconheço que eu estou errada, mas eu não consigo voltar atrás, e aí eu sou muito impulsiva, sabe? Eu já logo, e aí ela trouxe umas situações assim, então, assim, ter essa autopercepção, né, e eu, particularmente, hoje a crítica eu até gosto, porque me leva para uma reflexão mais profunda, é uma oportunidade que eu tenho de melhoria, né, mas é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente exercita, né? Só para contribuir nessa parte. Isso. Fazer um link, só um link em relação à ansiedade. Como eu falei antes do medo, a ansiedade, ela vem quando nós não usamos o medo em boa dose. O medo em excesso, ele traz ansiedade. Porque a primeira coisa é reconhecer, assim, como que é a minha ansiedade?
nesse momento, como é a sua ansiedade? Ela vem desse medo, dessa incerteza? Como que essa ansiedade ela te deixa? Muitas vezes a gente não consegue ser produtivo por conta dessa ansiedade, porque nós ficamos agitados e aí a gente faz uma coisa, depois faz outra, depois pega outra, depois olha a notícia e aí a gente perde o foco. Então, nós ficamos querendo respostas, nós queremos certezas para amenizar essa ansiedade. Então, reconhecer ela. Olha para esse teu medo, olha para aquilo que está causando uma ansiedade em você. E aí questiona isso. Traz para um foco mais racional. É real isso ou é só o meu medo? E aí buscar, porque se a tua ansiedade é muito mental, é muito importante que você busque trabalhar o corpo. Aí entra o exercício físico, vai fazer alguma coisa, vai focar numa atividade mais prática e não tão teórica. Se você tem lá na tua lista o que você precisa fazer e nesse momento você não está conseguindo produzir, não está saindo porque isso está deixando você com mais ansiedade, vai trabalhar mais o teu corpo. Uma coisa que você vai se movimentar mais, não vai ter que pensar tanto. Então, é só perceber isso, né? Porque aí vem o ponto da consciência, que é um outro passo. Primeiro, eu reconheço as minhas emoções, eu sei o que eu estou sentindo. E depois eu tomo consciência disso e aí eu escolho o gatilho que eu vou usar para lidar com essa emoção. Só para complementar a questão da ansiedade. Ok, a gente tem uma pergunta aí no chat, a Irene perguntou, Vanilza, se tu tens algumas dicas ou técnicas de como exercitar o que tu estavas comentando aí, com relação ao julgamento. Ao não julgamento, né? Então, às vezes é natural que a gente tenha o hábito, né, vou fazer um exemplo em grupo. Vem uma determinada situação com relação a uma certa pessoa, ou grupo, enfim, e a gente vai e dá nossa opinião, né? Então, assim, é bacana diante daquela situação, em vez de já chegar e dar a opinião, né, analisar o contexto. Tá, mas aquela pessoa ela foi indelicada, ou ela foi grossa, ou ela não deveria, né, estar agindo daquela maneira, tá? Mas o que tem por trás dessa situação, né? Sair do julgamento, por quais motivos ela poderia ter agido daquele jeito? Ou corta, quando está em grupo mesmo, às vezes eu corto a conversa, eu falo, o que vocês acham de a gente tratar desse assunto quando ela estiver conosco? Porque é complexo. Será que nós vamos conseguir estar ajudando ela, discutindo entre nós? Não seria mais produtivo no momento que nós estivermos juntas? Ou quem sabe a gente chama, né, e tem essa conversa, para a gente entender um pouquinho melhor o contexto, o que levou a essa determinada situação. Né? Então, e quando nós estamos sozinhos, né, aí é realmente a gente ter essa questão do autocontrole, ter alguns gatilhos, né, que nos façam lembrar, assim, dobrar a língua, usar aquela borrachinha, né, olha, tô julgando, dá aquele puxão, sente a dor ali, mas assim, ó, é um exercício, outra coisa que aqui em casa, né, eu peço ajuda deles, e às vezes grupos que eu tô mais, né, tenho mais intimidade. Como eu trago muito essa fala do não julgamento, gente, se vocês perceberem que eu estou julgando, por favor, me alerta, né, me faz lembrar dessa situação. Então, em casa acontece muito. A Ju às vezes diz, mãe, mas tu tá julgando, né, o que tu tá fazendo, esse teu comentário é julgamento ou não é? Então, aí, traz para essa reflexão. Às vezes, sozinho é difícil, tem que ter realmente, aquele ditado bíblico, orar e vigiar, né? Mas no grande grupo, né, se fala tanto hoje, agora diz, abre rede social, tudo é live, tudo é live, tudo é live, todo mundo querendo se aparecer e vender, né? Será que é isso mesmo? Quantas pessoas estão, né, dedicando o seu tempo para contribuir? Será que realmente a gente vai generalizar, é só autoexposição? Então, assim, por que não olhar de uma forma, pelo cenário positivo?
Que bom que ela está se dispondo. Uma outra coisa, assim, que eu acredito muito, o julgamento normalmente vem de uma admiração. Né? Trazer esse exemplo aí das lives. Normalmente vem de pessoas, às vezes, que não têm a coragem de se expor, de ir lá falar. Ela admira, né? Mas existe, né? A mente inconsciente dela não consegue distinguir, né, aquela emoção. Então, aí acaba vindo essa questão do julgamento. Né? De novo, um exemplo da minha filha, quando ela era, né, criança, ela chegava da escola sempre reclamando de 2 amigas. Sempre tinha um quê com aquelas 2 amigas. E aí, em dado momento, isso está muito estranho. Aí eu cheguei, Ju, quem tu admira na fulana? O que tu admira na outra menina lá? E eu percebi que o que ela admirava das meninas, justamente era a dificuldade dela, principalmente voltada à comunicação, que ela é mais tímida, mais introspectiva, né? Então, a gente tende a julgar, né? E é uma necessidade nossa. Por isso, mais uma vez, a importância do autoconhecimento, né? A gente deveria trabalhar o autoconhecimento lá na maternidade já e estudar por uma vida inteira. Né? E a nossa realidade é que poucas pessoas estão tendo acesso, estão se permitindo, né, a esta solução, que eu digo, o autoconhecimento, ele traz solução para a vida agora na fase adulta. E, infelizmente, no nosso meio de lideranças, né, de empresários, empreendedores, ainda falta muito isso. Vanilza, bem legal isso que tu falou, mas para complementar e com uma dica, uma das coisas que me ajudou bastante, eu coloquei como meta, eu escrevi em várias coisas há uns 10 anos atrás, eu era um pouco, eu julgava bastante, e aí eu falei, como que eu vou diminuir isso? Porque o julgamento não tem como a gente não fazer, não existe zero julgamento, que é uma coisa natural nossa. Só que eu comecei a escrever, que eu não parar de julgar, não julgar, meu celular abria, aparecia uma frase, não julgamento, e eu aprendi há quanto tempo, acho que uns 4, 5 anos atrás, uma técnica muito bacana, porque normalmente quando tu julga, vem essa emoção que tu falou da raiva, que tem um pouquinho a ver com a inveja, tem a relação já um pouquinho mais aí, meio Freud, mais psicologia profunda. Mas é você falar, quando você, de repente, alguma pessoa está falando, você pode falar para você mentalmente, para o seu cérebro, ele está falando, nossa, mas essa pessoa, ela é... E você fala para o teu cérebro, obrigada por compartilhar. Você quebra essa energia. E ela começa, com o tempo, se você treinar isso, você começa a ficar com essa emoção, ela começa a ser neutra, e você vai perceber que você vai começar a julgar menos. Podem fazer esse exercício, então você está no momento, ou está na tua empresa, ou está numa reunião, enfim, está envolvida com pessoas, essa consciência, porque é consciência, né? Você vai estar consciente que você está julgando, ou aquele colaborador, ou alguém da tua equipe, ou entre os seus familiares, e você fala para o teu cérebro, obrigada por compartilhar. Só agradece. Interessante vocês trazerem esse ponto do julgamento em relação ao autoconhecimento, porque tem tudo a ver, né, Vanilza, né, Yara? Porque quando eu não me conheço, eu projeto as minhas dificuldades, as minhas fragilidades no outro. Na verdade, aquilo que eu vejo no outro são aspectos que eu tenho. Como diz a Debbie Ford no livro Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, tudo aquilo que eu vejo fora são conteúdos que eu tenho dentro de mim. Então, uma dica e uma frase para a gente levar dessa reflexão é: o incômodo do eu leva para casa que é teu. E toda vez que algo fora te incomoda, está revelando uma fragilidade que você tem internamente. Então, sempre que o outro tem um comportamento que te afeta, ele está dando uma pista para você se conhecer, porque ele está indicando alguma coisa que você tem em você e você não percebe. Mesma coisa quando eu vejo qualidades no outro, como você falou da sua filha Vanilza, que ela admira a qualidade de comunicação na colega dela, certamente ela tem essa qualidade, mas ela ainda não reconheceu nela. E a mesma coisa com o defeito do outro. Eu tenho, mas eu não reconheci em mim. Porque o nosso lado sombrio, que é isso que a Debbie Ford aborda, ele é gigantesco.
mas a gente não tem a coragem de olhar para essas sombras. E esse é o momento também que, quando nós usarmos ele para o nosso autoconhecimento, ele está revelando muitas sombras nossas. Aquilo por que isso está me incomodando? Por que eu não estou gostando disso? Por que isso está me afetando? O incômodo está mostrando a tua fragilidade. Olha para ela. Aprenda a evoluir com ela. A gente só consegue evoluir, ser maior, quando nós abraçamos a nossa sombra. A gente não nega, não resiste a ela. Você integra ela e aí você se torna mais forte, mais poderoso, mais confiante. Ô, Ju, por favor, repete a frase. O incômodo do eu, né? Esse doeu você pode analisar de duas formas. Doeu porque doeu em mim, aquilo que você falou, ou é doeu que é meu. O incômodo do eu leva para casa que é teu. Leva para casa que é teu. Ótimo. Obrigada. Ok, estamos aí chegando em 1 hora de live, a gente está se encaminhando para o encerramento. Quem quiser fazer, se vocês quiserem fechar, fazer uma fala final, fiquem à vontade. Ô, Mariana, eu queria dar uma listinha aqui, uma dica de produtividade bem na prática. Pode ser, para fechar? Pode ir, vai lá. Então, vamos lá, a listinha aqui da produtividade. Então, assim, seria bacana que todos os dias eu fiz isso com a minha filha e está dando muito certo, e eu faço comigo há muitos anos, porque ela começou a trabalhar, estudar online. Então, nessa lista da produtividade, você vai colocar, escrever os seus afazeres, você vai categorizar, você vai botar o tempo que você leva para fazer isso, que emoção que você sente e a data que você tem que fazer isso. Então, essa seria essa lista. Para complementar, porque às vezes essa lista acaba ficando num painel, acaba ficando num quadro, a dica é fazer o Kanban, que é que você pode botar 3 post-its ali, que é o que você tem que fazer daquela lista toda, o que você tem feito, né, que você já está fazendo, e o que você já fez. Então, se você fizer agora, principalmente tenta fazer agora, nesse momento de cenário instável, tenta fazer por semana, não faz coisas de 15 dias, 1 mês. Faz a tua listinha de 3 dias a 1 semana. Então, com esses itens, e vai monitorando ali com a listinha do Kanban, o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo e o que já está feito. Isso é ótimo para gerar um alívio, serenidade e também trazer mais produtividade, que você vai estar monitorando, né? Bacana, e seguindo na produtividade, quando a gente entende as emoções, a gente consegue fazer escolhas. E quando você não compreende as emoções, você faz escolhas passivas, ou seja, é a emoção que escolhe por você. E aí você acaba usando o lado negativo só da emoção. Mas quando você reconhece ela, você usa o lado positivo dessa emoção, você faz uma escolha ativa, porque você entende o que está acontecendo contigo, você compreende como você está se sentindo, e aí você usa de forma consciente. Então, um recado final que para deixar é o resultado dessa quarentena. A gente tem que refletir sobre que resultado eu quero a partir disso. Porque nessa rotina a gente estava muito ligado no piloto automático. E agora os nossos pilotos automáticos foram praticamente desligados. Eles fizeram a gente parar tudo, reorganizar, avaliar, fazer as coisas de outra forma. Então, olha que momento para você desenvolver novos hábitos a partir das escolhas. Aquilo que eu não quero mais manter, né? Isso eu não quero mais. Quando as coisas voltarem ao normal, eu não quero mais fazer o que eu fazia antes. E aquilo que eu vou fazer de novo e aquilo que eu quero manter. Então, essa retomada de olhar para a consciência pode fazer você agora escolher, né? Essa quarentena vai ter sido boa para mim ou vai ter sido muito ruim? O que eu vou usar de alavanca para quando eu tiver essa retomada? Né? E lembrar que cada um de nós, a partir desse autoconhecimento, tem os recursos internos para lidar com tudo que está aí fora. É só a gente olhar para dentro, buscar nossa força, acessar o nosso potencial através dessas doses adequadas de cada emoção. E aí, essa expansão de consciência vai fazer com que a gente olhe para as oportunidades.
Então, gente, para fechar, eu diria assim, a minha dica é que jamais se isole. Você precisa se proteger, né? Mas mesmo em casa, conecte com outras pessoas, né? Não fique só nesse meio, né? Filtre as informações, busque ajuda. Na hora do conflito, sozinho fica muito difícil. Procure um profissional, alguém que possa te ouvir. Não te prenda a questões financeiras. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso investir nisso agora. Eu tenho certeza que jamais alguém vai se negar, né, a conversar meia hora contigo, ou uma hora que seja, ou duas, entendeu? Procure pessoas que te inspire, que tenha confiança. Pode ser, não interessa, hoje com a tecnologia, tá? Eu tenho certeza, se a gente exercitar a humildade, né, e buscar alguém que te escute, ou um aconselhamento, uma orientação, né, procure se conectar com pessoas além do seu meio, sabe, que pense diferente. Só o fato de te ouvir, eu tenho certeza que já vai trazer um grande alívio. E no mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês, foi muito bom. Já senti que trouxe muito crescimento para a minha vida, né? E gratidão a Mari, o SEMI, o Sistema Facisc, e todos vocês que estão aqui, né, conosco. Ok, a gente que agradece, né, acho que a Facisc que agradece os nossos participantes aqui, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês, de colocarem esse conteúdo para que todo mundo possa se desenvolver e repensar nesse momento. Eu quero aproveitar todo mundo que está online para convidar, nós temos essas lives todos os dias às 11 horas com os temas relacionados à crise, né, à quarentena e à gestão das empresas, das associações, dos núcleos, e todos os dias às 14 horas nós temos as lives de conteúdo jurídico. Amanhã, às 11 da manhã, a nossa live será com o SEGESC, com o Conselho de Jovens Empreendedores, e a pauta deles está bem interessante, porque eles vão falar de gestão interna da associação e dos núcleos no momento de crise. Então, para todo mundo que é participante de núcleo, para todo mundo que é funcionário de associação, a live de amanhã está bem interessante, amanhã às 11 horas também no site da Facisc, o link. Obrigada, Yara, obrigada, Juliana, obrigada, Vanilza, foi um prazer estar com vocês. Tchau e até a próxima. Tchau, obrigada.